Imagina a seguinte cena. O núcleo duro do governo passa meses negociando uma indicação. Eles abrem aquelas pastas políticas, desenham planilhas complexas, contam os votos um por um. E chegam no dia decisivo com, certeza absoluta de que o candidato dele está garantido, né? Exato. Horas antes da votação, a base governista garante para a imprensa que já tinha contabilizado até 48 votos a favor. Um clima de vitória total antecipada. Pois é. Mas aí, a votação finalmente acontece no plenário e, em exatos 7 minutos, um sistema de aprovação institucional que funcionou de forma ininterrupta por 132 anos simplesmente desmorona. Desmorona diante de todo mundo. O painel eletrônico pisca e o veredito é implacável. Candidato rejeitado. Nossa, é um daqueles momentos em que a respiração de todo um ecossistema político congela, sabe? Sim. É a quebra de um paradigma centenário acontecendo ali ao vivo, onde aquela matemática fria dos bastidores bate de frente com uma rebelião silenciosa que quase ninguém no comando conseguiu antecipar. E é exatamente sobre esse choque de realidade que a gente vai fazer o nosso mergulho profundo de hoje. Com certeza. Para quem acompanha os movimentos do poder em Brasília, o dia 29 de abril de 2026 já entrou para os livros de história. O dia em que o Senado barrou o Jorge Messias. Exatamente. O então advogado-geral da União, indicado para a vaga de ministro do STF. E para montar esse quebra-cabeça monumental, a gente trouxe uma verdadeira montanha de fontes, né? A gente mergulhou fundo mesmo. Nossa base de análise inclui publicações oficiais do Senado, notícias bem densas e relatórios do Congresso em Foco, Gazeta do Povo. O material do Jota também. Isso, o Jota. Além de todo aquele calor do momento que foi transmitido ao vivo pela CNN Brasil. Aqueles bastidores frenéticos. Exato. Somados aos despachos da Agência Brasil, as análises do jornal Hoje em Dia e até os registros da Wikipédia que, estavam sendo atualizados em tempo real. Uma loucura. E a nossa missão aqui não é só fazer uma linha do tempo básica, sabe? Para quem está ouvindo a gente, o objetivo central hoje é investigar os mecanismos. O porquê, né? Exatamente. Por que um sistema de aprovações automáticas tão consolidado ruiu de um jeito tão espetacular? E o que essa fratura exposta altera de vez no equilíbrio de poder do país? Olha, para entender a magnitude sísmica disso, a gente tem que começar olhando para aquele contraste bizarro do dia 29. A diferença brutal entre a planilha do governo e a realidade. Perfeito. A diferença entre a expectativa e o painel eletrônico. Porque, se a gente voltar à fita, para o início daquele dia, o cenário parecia controlado. Tenso, mas controlado. Teve essa sabatina na CCJ, né? Sim, uma maratona exaustiva na Comissão de Constituição e Justiça. Mais de 8 horas de sabatina. E lá, o Messias passou. Foi apertado, 16 votos a 11, mas ele sobreviveu. O que, convenhamos, já devia ter soado como uma sirene de ataque aéreo para articulação política, né? Totalmente. Só para dar um contexto para a nossa audiência, esse placar de 16 a 11 igualou a maior resistência que o indicado já enfrentou no período recente, que foi a sabatina duríssima do Gilmar Mendes lá em 2002. Pois é, não existia zona de conforto nenhuma. Nenhuma. Mas, de alguma forma, o governo leu isso como... pronto, a barreira principal foi superada. E aí que acontece o erro fatal de leitura de cenário. A indicação vai da CCJ direto para o plenário. 8 horas de discussão exaustiva contra parcos 7 minutos de votação nominal. 7 minutos. Sim, e o resultado escancarou a falha. 42 votos contrários e só 34 favoráveis. Sendo que precisava de 41 para aprovar. Exato. É chocante. É como se a articulação do governo estivesse dirigindo a 120 por hora numa estrada escura, usando um GPS que jura de pés juntos que a pista está livre. E o carro vai direto no muro de concreto. Isso, um muro maciço. Como o núcleo do governo ficou tão cego aos sinais que o próprio Congresso estava emitindo? Essa tua analogia do GPS é excelente, porque o problema não era o carro, sabe? Era o sinal.
O que bloqueou a leitura do governo foi a dinâmica do voto secreto. O famoso sigilo da urna. Exatamente, ele serviu como um bloqueador de sinal perfeito. Pensa bem, nos corredores à luz do dia, senadores sorriam, apertavam as mãos, Prometiam apoio. prometiam horrores de apoio ao Planalto, muitas vezes para garantir que não iam perder acesso a emendas parlamentares ou cargos. Mas lá dentro, protegidos pelo anonimato, eles executaram a rejeição. O governo operou na ilusão de que aquela velha mecânica de distribuir recursos ia garantir uma lealdade incondicional, né? Ignorando completamente o ressentimento que estava fervendo no Senado. E no escuro, o ressentimento falou mais alto. E aqui entra um detalhe de bastidor que, olha, é cinematográfico. Aquele momento captado pelas câmeras da CNN Brasil. Nossa, essa parte é inacreditável. Sim. Segundos antes do resultado aparecer no telão, o microfone ambiente pega o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, se inclinando e sussurrando para o líder do governo, Jacques Wagner, e ele diz: vai perder por 8. E a derrota se concretiza por exatos 8 votos. É a precisão cirúrgica desse sussurro que assusta. Ele crava a matemática antes do telão. O GPS do Planalto estava quebrado, mas a presidência do Senado estava com um raio-x em alta definição na mão. Exato. E o que isso revela sobre a governabilidade? Revela uma fragilidade aguda. Quando um governo não consegue converter acordos explícitos em votos reais no plenário, a mensagem que passa para o mercado e para a sociedade é de instabilidade profunda. Tipo, se não conseguem emplacar um nome para o STF, que é prioridade máxima. Qual é a garantia de que vão aprovar reformas econômicas ou pacotes tributários? O poder de negociação vai para o chão. Vai mesmo. Mas para a gente captar o real peso dessa ruptura, a gente precisa tirar a poeira dos livros de história, né? Porque uma rejeição desse calibre no Senado não faz parte da nossa gramática política moderna. De jeito nenhum. A gente precisa voltar até 1894. Como é que o Brasil respirava naquela época? Olha, 1894 é um ponto fascinante. Eram os primeiros e caóticos anos da República. Tinha uma instabilidade violenta com o Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. O país estava pegando fogo, né? Revoltas armadas, Revolução Federalista no Sul. A revolta da Armada no Rio. O executivo era super militarizado e tinha uma tensão enorme com o recém-criado judiciário republicano que estava tentando ser independente. E nesse cenário de pólvora, o Senado barrou não um, mas 5 indicados do Floriano para o Supremo. 5. E um deles, o caso do Cândido Barata Ribeiro, parece ficção. O Barata Ribeiro. Para quem está ouvindo, imagina só. Ele era médico, abolicionista, ex-prefeito do Rio de Janeiro. Tinha muito prestígio. Mas o detalhe... Zero formação jurídica. Absolutamente nenhuma. A Constituição, na época, pedia notável saber e reputação. Mas não falava a palavra jurídico. O Floriano tentou forçar essa brecha. E ele chegou a vestir a toga. Sim, ele atuou no STF por 10 meses. 10 meses julgando processos até o Senado finalmente fazer a sabatina, barrar ele e fixar aquela regra não escrita de que ali era lugar de jurista. E barraram também em generais e coronéis. Era o legislativo criando uma barragem contra o autoritarismo. Mas o ponto é que depois disso o Senado nunca mais usou essa arma no plenário. Nunca mais. Se a gente olhar só pós-88, todos os 29 indicados foram aprovados. Do Toffoli e Gilmar Mendes até o Cristiano Zanin e André Mendonça, presidentes de tudo que é espectro. Mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo um segundo. Manda. Se passamos 132 anos aprovando todo mundo, o Senado não foi só um carimbador de luxo das vontades do presidente. Onde estava o filtro? É um questionamento justo. Mas a realidade é mais complexa que um simples carimbo. O Senado sempre foi um filtro, só que silencioso. Um termômetro, talvez? Exato. Um termômetro hipersensível. Nenhum presidente enviava o nome antes de ter certeza absoluta de que não ia se queimar. Tinha semanas, às vezes meses, de jantares, conversas discretas. Só vinha a público quando já estava pacificado. Isso. O medo do vexame de perder no plenário mantinha a balança. Então, a tradição ruiu porque, dessa vez, o Planalto decidiu dobrar a aposta com um nome que já tinha rejeição prévia estampada na testa. Em grande parte, sim, os sinais vermelhos estavam ali.
O Lula demorou 5 meses para formalizar a indicação do Messias. Porque o Senado queria outra pessoa, né? Diria Rodrigo Pacheco. O Davi Alcolumbre não escondia isso, mas o governo bateu o pé, contrariou o Senado e forçou a indicação do Messias. Foi uma queda de braço. Mas a quebra dessa tradição não acontece no vácuo. Eles não barraram por capricho. Tinham um alvo. O perfil técnico do Jorge Messias escondia um peso político que o Senado, polarizado como tá, não quis engolir. Qual é o raio-x desse candidato? Bom, ele não é um aventureiro jurídico, longe disso. Servidor público de carreira, procurador da Fazenda desde 2007, mestrado, doutorado. E ocupava o cargo de ministro da AGU. Comandando a defesa do Estado. Isso. Só que o complicador é a imagem dele de aliado político irrestrito do núcleo do governo. Uma lealdade que rendeu a ele aquela fama em 2016, né? O famoso áudio vazado da Dilma e do Lula, o Bécias, com o termo de posse. Sim, símbolos pesam muito na política. E essa sombra foi junto com ele. Mas na CCJ, o que afundou mesmo foram as contradições dele. Ele tentou equilibrar pratos pesados demais. Como assim? Ele sabia da força da bancada conservadora, então se posicionou como evangélico, um servo de Deus, e se disse pessoalmente contra o aborto, tentando fazer uma ponte com a direita. O problema é que a oposição tinha os arquivos da AGU na mão, né? E puxaram um parecer institucional, assinado por ele, favorável à realização do aborto após as 22 semanas. Contestando o Conselho Federal de Medicina. Pois é. E quando apertaram ele sobre isso, ele soltou uma justificativa que gerou perplexidade. Ele disse que assinou sem ler. Não dá para politear a cadeira do STF dizendo que assina parecer sensível do governo sem ler. Cada vírgula ali afeta a vida de muita gente. Nossa, não é o melhor cartão de visitas. E a oposição não parou por aí. Teve a questão da liberdade de expressão na plataforma X. Sim, focaram num órgão da AGU, criado por ele, que atuou para notificar a plataforma X, pedindo para remover perfis de críticos do PL e da misoginia. E a oposição bateu na tecla de que era aparelhamento para censura. E a desculpa dele? Disse que estava de férias e não participou das notificações. É clássica armadilha do camaleão, né? Ele tentou acenar os evangélicos e conservadores, mas o histórico institucional dele puxava para o lado oposto. Tentou agradar todo mundo e ficou sem base nenhuma. E ele ainda tentou uma última cartada na CCJ. O Senado atual odeia as decisões monocráticas do STF, que é quando o ministro decide sozinho com uma canetada em vez do grupo todo votar. Sabendo disso, o Messias criticou o excesso de monocráticas e defendeu a colegialidade para tentar agradar os senadores. Mas, pelo painel eletrônico, o antídoto falhou miseravelmente. E a reação dele depois da derrota foi forte, né? Ele foi para a imprensa, falou que tem vida limpa, agradeceu a Deus e soltou: "Nós sabemos quem provocou tudo isso." Essa frase ecoou forte e nos leva para o tal sujeito oculto da rejeição. Exato. Porque, cruzando as fontes, fica claro que o currículo ou as falas dele foram só o verniz. Ele foi a peça sacrificada num tabuleiro muito maior de tensões entre os três poderes. E é importante a gente relatar as visões imparcialmente aqui. O lado do governo, ali com figuras do PT, argumentou que foi um sequestro das prerrogativas presidenciais. Eles tratam com uma politização que enfraquece a democracia e o judiciário. E a oposição vê o completo oposto. Celebraram como resgate das prerrogativas do Senado, colocando limite no que eles chamam de ativismo judicial. E o próprio STF como reagiu, porque foi cheio de nuances. Foi sim. O presidente, o ministro Edson Fachin, soltou uma nota super protocolar, respeitando a decisão do Senado, tentando afastar a corte da briga. Mas o André Mendonça... O Mendonça, que também sofreu na própria sabatina, foi muito mais emocional. Lamentou a perda de um amigo verdadeiro. O que nos puxa de volta para a frase do Messias sobre quem arquitetou tudo. A gente já falou da operação do Davi Alcolumbre, mas as fontes jornalísticas também apontaram holofotes para o ministro Alexandre de Moraes atuando nos bastidores. Pois é. Peraí, fontes dizem que o ministro do Supremo atuou ativamente para barrar a entrada de um novo ministro no Supremo. Como isso funciona na prática num voto secreto do Senado? Essa é a grande engrenagem de Brasília. Não é dar ordem, é convergência de interesses políticos. Segundo as análises, o objetivo era manter o equilíbrio interno. O STF tem alas, maiorias.
Não é um bloco único. Exato. E a leitura é que o ministro Alexandre de Moraes queria evitar uma ala desfavorável aos seus posicionamentos, especialmente enfrentando vulnerabilidades de investigações, tipo a do Banco Master. Ou seja, a entrada do Messias, super alinhado ao executivo, podia mudar a balança de votos internos na corte. E Barrar ele uniu a fome do Senado com a vontade de algumas alas do STF. Perfeito. O bastidor conversa, o interesse alinha e o voto secreto executa o plano sem deixar digitais. E como se a tensão já não fosse o bastante, tem as eleições de 2026 batendo na porta, a oposição viu as rachadoras na armadura do governo e ainda tinha aquele veto sobre a dosimetria das penas do 8 de janeiro para ser votado. É a matemática que fixa o tamanho da pena de prisão. Sim, e o clima de acerto de contas estava no ar. Então, no fim das contas, a experiência do Messias era o que menos importavam. Ele foi basicamente o para-raios de uma tempestade entre o Congresso e o STF. Exatamente isso, uma síntese cirúrgica. E é bom lembrar para quem está ouvindo a gente que isso não é só teoria acadêmica. Afeta a vida da sociedade. O STF decide regra trabalhista, imposto, liberdade civil. Desce para o nosso dia a dia. Desce direto. Uma corte trabalhando desfalcada com 10 ministros aumenta o risco de empates estruturais. Um Supremo refém dessa guerra perde a capacidade de dar segurança jurídica, e sem segurança, a economia sofre. Chegou a hora de ancorar tudo isso. Resumindo a anatomia desse terremoto, a derrota do Jorge Messias decreta o fim da era das aprovações automáticas. O Senado provou que tem e vai usar o poder de veto. O filtro não é mais burocracia, virou armativa. Isso me deixa com uma provocação final. Conta. Se o Senado agora é esse tribunal político implacável, onde o alinhamento vale muito mais que o currículo, como vão ser as futuras indicações presidenciais? Verdade. Se a diplomacia dos corredores não blinda mais ninguém, a gente vai ver grandes juristas precisando fazer campanha aberta. Imagina só, candidato ao Supremo fazendo comício, prometendo voto para a bancada temática na rede social. Um reality show de sobrevivência legislativa. Nossa, transformar o processo num balcão de negócios populista altera a natureza da corte. A imparcialidade vai para o espaço. A politização viraria a regra oficial de entrada. É uma reflexão pesada para a gente encerrar. O sistema ruiu em 7 minutos e as pontes vão precisar de novas regras. O voto secreto alterou o terreno em Brasília. Bom, muito obrigada a quem nos acompanha. Continuem de olho nessas movimentações e até o nosso próximo Mergulho Profundo.